Eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Cacilândia, que faz divisa com Goiás. Então, assim, do quintal da minha casa, eu via o rio Aporé e do outro lado já era Goiás. Eu tenho essa imagem, assim, que era uma cidade que ela fica dentro de um vale, né? O Vale do Aporé, como dizem. E aí eu sempre tenho uma imagem fantasiosa de criança que eu queria ver depois dos montes, assim, né? Tem a serra, o entorno da cidade, então essa coisa de olhar para o horizonte é sempre algo que me perseguia, assim, ver adiante, ver um mundo que tinha ali. Eu fui criado pelas minhas avós, e elas sempre me incentivavam muito a essa coisa de existe um mundo além daqui, que elas nunca puderam ver, e eu acho que elas me incentivaram muito a essa vai, como um passarinho solto. Cair aqui em Rio Preto foi, né, um lugar onde eu tinha uma tia, tinha esse lugar de... Rio Preto é uma cidade onde as pessoas vêm para realizar exames, né, consultas, estudar, fazer faculdade. Então, eu vim para cá primeiro com a ideia de fazer medicina. Eu queria arrumar um trabalho, fazer medicina. Só que chegando aqui, a vida foi meio que levando para outros caminhos. No Cardeal Leme, que era a escola mais próxima de que eu fiz colegial, eu tive um professor, e o professor Gilberto, ele falou: Fagner, tem um evento da Delegacia de Ensino e é um festival de teatro. Se vocês ganharem a fase regional, municipal, vocês passam para regional e vão para estadual. Eu nunca tinha escrito para teatro, nada. Eu era envolvido com o Grêmio, né, estudantil, sempre fui. Eu falei, tá bom. Então, eu juntei os amigos da classe, escrevi um espetáculo chamado Uma Cidade, um País, um Mundo. Não sei o porquê desse nome, mas escrevi sem saber algumas coisas soltas. Eu tinha assistido alguma coisa no FIT, o FIT estava nascendo também ali meio que nessa época. Cara, a gente foi para o festival, a gente ganhou essas fase municipal, fase regional, foi para a fase estadual, e eu ganhei uma bolsa de teatro na escola do professor Walter Máximo. E no debate eu nunca esqueço que ele falou assim: olha, você é um trator em cena, menino. Se você nunca fez isso da sua vida, vá fazer. Aquilo me atravessou de alguma forma. Fui estudar na Casa de Cultura com o professor Bach. Fiz parte da primeira turma da ULA, né, que era a Universidade Livre das Artes, aqui em Rio Preto, que não existe mais. E a vida foi levando, assim. Então, dali eu já fui trabalhar com adolescentes, dar aula, sem saber o que eu estava dando aula, mas era uma troca. Mas tem algo determinante. O Instituto Ayrton Senna, ele tinha um projeto chamado Superação, que ele desenvolvia nas escolas, e aí lideranças da comunidade eles levavam para uma troca com outros jovens do Brasil. E durante 2 anos eu tive essa oportunidade. Então, os projetos que a gente desenvolvia na escola, eles foram escolhidos. E aí, quando você chega num lugar, vê outras pessoas que mobilizam as suas comunidades, que estão pensando em transformar o mundo, aquilo eu voltei com sede, sabe? E eu acho que isso refletiu no teatro. Então, da escola, a arte meio que me escolheu. Eu brinco sempre que foi um castigo, sabe? Porque fazer arte nesse país eu acho que é um castigo, não é um privilégio. Essa coisa de dar aula, né, ela foi puxando, porque você trabalha um projeto social com adolescente, idoso, criança, e eu gostei muito, assim, foi uma coisa que eu me sentia muito à vontade. E aí, de uma cidade, foi puxando para outra, eu fui convidado para ir para Mirassolândia, isso há 21 anos atrás, 2005. Então, eu cheguei lá, encontrei idosos que participavam de Jogos Regionais dos Idosos, na época, o JORI. Tinha uma modalidade chamada coreografia. E a gente foi, eu não sabia nada daquilo, a dança também era algo que sempre permeou e que eu gostava. A gente ficou em 16º lugar de 20 cidades. Aí eu falei, o ano que vem a gente vai voltar para ganhar. E aí eu fiz um combinado com eles. Falei, olha, vocês confiam em mim, eu confio em vocês. A gente ensaiou um ano todo. E de lá para cá, assim, são 21 anos que eles sempre estão entre os primeiros. Esse projeto mudou a minha vida, né? Ele nasceu antes da Cênica, em uma cidade de 4, 5 mil habitantes, que é Mirassolândia. Então, tem gente hoje que está comigo há 21 anos. Eu aprendi muito com eles, assim. É um projeto que ganhou o mundo, participou de programas de TV, virou filme, mas principalmente mudou a minha vida, porque eu aprendi muito com essas pessoas e o quanto a arte transforma a vida das pessoas. Porque a gente confunde a palavra artista, ela limita, né?
E a arte ela faz parte do nosso cotidiano. Então, tem uma senhora que ela nunca dançou na vida, mas depois que ela ficou viúva, ela teve a liberdade de poder dançar. Então, enxergar a arte com esse outro olhar, que faz parte do bem-estar de sociedade, do dia a dia, isso é transformador. Assim. Acho que falar de trajetória, né? Falar da minha trajetória, é impossível não falar da trajetória da Sêneca. A Sêneca ela é a minha vida, né? Ela é a minha razão de ter feito arte até hoje. Assim. Foi a minha aposta mais certeira. Eu acho, inclusive, que se a gente não contar essa história, a cidade não sabe que tem um grupo aqui que viaja o país, que, né, já apresentou aí para quase 800 mil pessoas, que abriu o Festival Internacional na Paraíba, que apresentou de norte a sul, que, sabe, está movimentando um grupo que eu acho que é orgulho, sim, da cidade, é orgulho meu e é orgulho das pessoas, pela sua trajetória. Eu uso uma metáfora sempre assim, sabe, que essa coisa do sonho, do horizonte, de querer conhecer o mundo, é algo que eu trouxe para a Sêneca, que é meu, assim, de romper, de falar, olha, sei lá, não existe só Rio Preto, existe um mundo, vou fazer teatro para o mundo, falando das nossas histórias. A Sêneca vai passar por uma experiência incrível, que eu vou compartilhar isso em primeira mão, né? O ano passado eu fui para um festival internacional em Edimburgo, meio que um sonho, assim, eu fui um dos 10 artistas do estado selecionados para ir para um programa. E na época ninguém meio que acreditou, falou, olha, mais uma doidura aí do Fagner. Cara, isso resultou em uma conquista, assim. A Sêneca vai fazer uma temporada de 1 mês na Europa. A gente vai fazer agosto inteiro com um espetáculo, né, com o queijo de goiabada, o nosso Romeu e Julieta, que lá vai se chamar Cheese and Gava or Romeo and Juliet. E vai ser a maior loucura. Imagina, nós vamos em 9 pessoas de Rio Preto, fazer uma temporada de 1 mês na Europa. Beta Cunha vai estar lá, então, né? Beta, Clara, Vanessa, Glauco, Diego, Márcia. Pessoas que construíram uma história da Sêneca, outras não vão, mas que vão estar lá, sabe? Em sonho. Então, essa possibilidade de olhar para essa história hoje e saber que a gente vai fazer uma temporada no maior festival de teatro do mundo, sabe? Levando o nome de Rio Preto, cara, é incrível. Então, assim, é meio... Já valeu a pena, porque, né, cara, acho que valeu a pena. Se a companhia acabar, logo a gente voltar, a gente vai ficar lá, a gente vai brigar, não vai dar certo, mas eu acho que já valeu a pena, sabe? Eu me dediquei exclusivamente na questão teatral durante 15 anos à Sêneca, né? A Sêneca estava na minha casa, a gente dividia a vida. Houve um momento que eu falei, olha, acho que eu preciso também me descobrir, me experimentar. Eu tinha abandonado o Fagner ator para ser o Fagner diretor. Dirigi 10 espetáculos na Sêneca, escrevi com parcerias outras dramaturgias. E houve um momento que eu falei, tá, existe um Fagner ator. Então, veio um convite via Instagram para um teste. Eu achei que era mentira, né? A Globo estava fazendo Terra e Paixão. E aí o Felipe Aguiar me chama no Instagram e fala, olha, estou fazendo uma pesquisa para um projeto. Eu acho que ele estava pesquisando atores de Mato Grosso do Sul e me achou. Eu duvidei bastante, demorei para acreditar um pouco naquilo, fui pesquisar, mas realmente era. Cara, não rolou Terra e Paixão, porque eu mal sabia fazer uma self-tape, eu não sabia nem como fazer um teste, mas me abriu muitas possibilidades, porque eu podia olhar para o Fagner ator, não só de teatro, mas o Fagner também no audiovisual, e as coisas foram acontecendo assim. Aí foi um teste daqui, um comercial, uma outra coisa que eu falei, nossa, que legal, a gente também pode fazer cinema, teatro, TV. E foi tudo muito rápido. Então, conheci a Globo, dali fiquei sabendo de um teste para um longa chamado Furnas Fundas. Aí eu passei nesse teste e foi gravado aqui na região, em Olímpia. Não sabia também como é que funcionava. Aí eu chego num set, estou lá com Heriberto Leão, Otávio Miller, Natália Lage, no mesmo camarim ali, dividindo, sei lá, isso, cara, imagina, é surreal. Você fala, existe um mundo e a gente se limita. Quantas vezes eu não me boicotei achando que aquilo não era para mim? Então, eu não coloquei isso como uma meta única da vida, sabe? Mas eu também entendo que as oportunidades, elas estão rondando
e que se a gente não arriscar, não correr atrás... Então foi isso, mais um acidente na minha vida. Acho que fazer arte, fazer teatro, fazer cinema, fazer cultura nesse país é um sonho constante e que eu possa continuar sonhando, porque o dia que eu não tiver mais vontade não tem sentido de continuar. Então, eu peço sabedoria para poder entender as conquistas, que elas são realmente, elas precisam ser comemoradas, porque elas são trabalhosas, e vontade de continuar sonhando com coisas incríveis. É isso.